A Fundação SCP ficou muito conhecida na internet por supostamente capturar criaturas com poderes pra lá de impressionantes. Cada uma dessas criaturas é conhecida por SCP e a sigla que a Fundação deu pra ela com uma numeração. E bom, hoje eu vou trazer pra vocês os 5 SCPs extremamente fortes e que ganharam uma certa fama na internet após serem descobertos. Lembrando que tudo não passa de histórias publicadas na internet, onde ninguém sabe sobre a veracidade dessas criaturas. Mas claro que a Fundação alega sim ser uma fundação real. Tirem suas próprias conclusões. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu comentário também, e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Para começar a falar sobre o SCP-169, nada mais justo do que comentar sobre, bom, as principais características dessa criatura, né? Classificado na categoria Keter, esse ser vivo marinho também é conhecido como Leviatã. Poucos estudos foram feitos sobre o SCP-169, porque ele nunca foi capturado de fato. Ninguém conhece a alimentação do Leviatã, ou mesmo como ele se locomove. Mas sabem que teoricamente seria em algum ponto da América do Sul. Mas por que essa falta de detalhes, Thiago? Bom, segundo a Fundação, isso se deve ao fato de que nenhuma pesquisa foi autorizada pela Fundação desde o primeiro encontro com o Leviatã lá no século 20. E tudo por conta de uma única característica que é realmente conhecida sobre esse monstro, porque ele é maior do que qualquer coisa que conhecemos. Estima-se que o SCP-169 tem algo em torno de 2.000 a 8.000 quilômetros de comprimento, o que daria mais ou menos a distância da cidade de São Paulo até Toronto, no Canadá. Isso considerando a medida máxima calculada pela Fundação. O temor de despertar a ira da criatura é gigantesco, quase tão grande quanto o próprio SCP-169. Tudo isso porque se ele estiver em movimento, seria capaz de estragos aterrorizantes. Vamos fazer um exercício de imaginação que o canal Viral Quest VQ também fez em um de seus vídeos. A ideia aqui é pensar quais seriam os perigos que o Leviatã poderia causar para a humanidade. Por algum motivo desconhecido, esse monstro não faz mais do que se mover lentamente pelo oceano. Ele nunca teria se mostrado para a humanidade durante toda a existência da nossa espécie. E também não se acredita que o Leviatã tenha provocado grandes estragos em seus estimados ali 4,5 bilhões de anos. Sim, a Fundação acredita que o SCP-169 tenha se originado no mesmo período em que a Lua e os oceanos. Colocado essa questão aqui, basta apenas analisar alguns pontos observados pela Fundação desde que o Leviatã foi encontrado. O primeiro deles é que tremores são provocados no hemisfério sul a cada 3 meses, e eles estariam ligados à respiração do SCP-169. Em outras palavras, segundo a organização, toda vez que o Leviatã faz uma coisa impensada, ele consegue provocar abalos sísmicos leves. Isso poderia causar um estrago muito maior do que o furacão mais devastador da era moderna. O Mitch foi uma tempestade que ocorreu em 1998 na América Central, e algumas fontes indicam que mais de 18.000 vidas foram perdidas, assim como os estragos foram avaliados em 7 bilhões de dólares. Com o suposto sopro do Leviatã, isso levaria muito mais vidas e não só causaria uma ventania absurda, como também tremores que aumentariam a tragédia. Mas vocês acham que isso pode ser o pior? Bom, lembra que eu disse que o Leviatã pode ter o tamanho de 8.000 quilômetros? Ele poderia devastar a vida na Terra com apenas alguns passos. Isso porque o corpo da criatura seria capaz de cobrir quase 1/4 de todo o planeta. A única arma que a humanidade possui para devastar algo tão grande seria, sei lá, talvez uma bomba atômica. No entanto, como já vimos diversas vezes aqui no canal, a explosão de vários desses artefatos poderiam também destruir a humanidade, né? Então seria mesmo que uma coisa autoimune ali. Nesse cenário onde se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, restaria apenas a fé de que o Leviatã não queira mais do que se espreguiçar antes de mais uma soneca de bilhões de anos. E mesmo que o Leviatã nunca se levante, qualquer movimento mais brusco poderia afundar arquipélagos e também ilhas inteiras, como é o caso de um conjunto de ilhas ao sul das Américas, que foi tomado pela Fundação para evitar que pessoas morram ali. Isso tudo são
supostas informações, né? A localização dessas ilhas é sigilosa, mas com os dados no site da fundação, eu pude pesquisar um pouco qual região se enquadraria mais ali nas informações fornecidas. As ilhas foram conquistadas na década de 70 e são inabitadas. Essa descrição bate com as ilhas Geórgia e Sandwich do Sul, que contam com apenas oficiais vivendo nela para a administração do local, de acordo com as informações que temos reais, né? Porque lembrando que a fundação ali é uma suposta fundação. Mas será que lá seria alguma base da fundação? Bom, essa pergunta pode ser respondida de forma fácil. A fundação supostamente trabalharia junto com organizações como a Marinha, o NASA, entre outras. E, inclusive, existem teorias na internet que apontem até mesmo o Triângulo das Bermudas como um belo de um lugar onde poderia ser visto coisas do tipo. Ainda que pessoas acreditem que todas as informações que temos são burladas, houveram falhas, e uma delas ocorreu na década de 90, quando cientistas civis descobriram um som inexplicável vindo dos oceanos da América do Sul. O caso foi analisado pela fundação e abafado para que ninguém mais ficasse sabendo da existência do SCP-196. A única coisa que resta são as lendas dos antigos e dos marinheiros, pessoas que juram ter visto um monstro tão grande quanto uma ilha, capaz de devorar barcos sem o menor esforço. Mas, como muito bem sabemos, lendas são apenas lendas, até que se prove o contrário. E nisso, a fundação teria feito um bom trabalho para esconder um perigo que seria impossível de evitar. Segundo a fundação, o SCP-169 seria um artrópode marinho sem precedentes. Mas será que eles poderiam ser gigantes mesmo? Os maiores animais desse filo aí são os caranguejos e centopeias, ou seja, fica difícil imaginar uma criatura dessa atingindo 1000 metros ou até mesmo 100 metros, né? O que nos faz descartar a existência do Leviatã. E mesmo que o SCP-169 não fosse um artrópode comum, nada explicaria o fato dele ter bilhões de anos e nunca ter sido visto, pelo menos deixado rastros, né? Nenhuma pegada ou amostra genética espalhada em algum canto da Terra. Todos esses fatores jogam contra, mas o principal deles é que nenhuma criatura grande poderia viver sem precisar de uma boa fonte de energia. Nos tempos atuais, vemos cada vez menos gigantes na natureza. Os grandes monstros do passado já se foram, e os que temos estão sendo dizimados pelo ser humano dia após dia. O mundo não pertence mais às grandes feras, mesmo que o mar possa esconder muitas delas. A criatura que vamos descrever hoje e contar algumas histórias é uma creepypasta criada e divulgada pela internet. Esse monstro pertence ao grupo classificado pela Fundação SCP, uma empresa supostamente fictícia que divulga informações de seres e acontecimentos sobrenaturais. E anotem muito bem isso, família. Eu tô falando de uma empresa que supostamente divulga informações sobrenaturais, tá? Bom, nomeado como SCP-096, o site da fundação descreve esse incrível ser como sendo pacífico. A aparência humanoide desse monstro poderia fazer com que ele se passasse por um ser humano meio estranho, mas ainda normal. No entanto, algumas características físicas o deixam com um aspecto pra lá de assustador. A começar pelo seu tamanho totalmente fora dos padrões. O SCP-096 mede aproximadamente 2 metros e 38 centímetros, o que faz ele ter uma estrutura muito maior do que qualquer ser humano, né? Só que todo esse comprimento só pode ser visto em casos específicos. Isso porque o monstro vive curvado, de uma forma que faz com que ele pareça bem menor e também menos assustador. Foi até por conta dessa característica que a sua captura chegou a ser possível. Dono de braços desproporcionais, o SCP-096 sempre está completamente desprovido de vestimentas. Mesmo assim, ele não sente os efeitos da temperatura do ambiente, desde o frio mais intenso até o calor mais insuportável. Esse monstro não parece se abalar com as condições climáticas. Apesar de toda essa força, a visão final dessa criatura é a da maior descrença possível. Todos que a viram e sobreviveram para contar a história dizem que a primeira impressão é de nojo, mas ao mesmo tempo de uma certa sensação de que o SCP-096 não é capaz de causar grandes danos. Como eu disse antes, ele geralmente não é violento, e a sua aparência magra ali passa uma imagem de que ele é tão desnutrido que nem teria forças
para machucar uma mosca. Mas essa é uma visão totalmente equivocada. As pessoas que viram essa criatura podem ficar tranquilas desde que uma coisa não aconteça. Não se pode olhar para os olhos do SCP-096. Caso isso aconteça, digamos que é o fim de mais uma pobre alma humana. Após encarar os olhos brancos e sem vida desse monstro, a criatura começará a gritar desesperada. Não como um animal enlouquecido, mas como uma pessoa que se sente envergonhada, triste e desesperada. O SCP-096 pode até mesmo sentar por alguns instantes em meio a esse choro, que irá parecer interminável. Mas logo o lamento solitário terá um fim, porque a criatura buscará a pessoa que viu seus olhos para um abraço mortal. Os relatos da captura do SCP-096 mostram bem isso que eu tô falando. De acordo com a fundação, uma pessoa que é caçada por esse bicho acaba sendo classificada como SCP-096-1. Os documentos apresentados pela fundação mostram que o SCP-096 foi capturado pela organização antes. Alguns testes foram realizados e após isso o doutor conhecido apenas como Dan ordenou a contenção desse perigoso monstro. Para a captura, duas equipes ficaram a cargo da missão. Uma delas teria contato direto com o SCP, enquanto a outra estaria na reserva para um auxílio. E como é possível imaginar, o primeiro contato deu completamente errado, né? O SCP-096 foi localizado em uma região inóspita durante a noite. O time de captura chegou próximo ao SCP, tendo a informação de que deveria encapuzar o alvo o mais rápido possível. O monstro estava de costas durante a aproximação, mas no último segundo ele se virou. Foi nesse momento que a tragédia se instaurou na missão. Todos do time de contato estavam olhando para o monstro e somente o capitão não viu os olhos da estranha criatura. As cenas que se seguiram foram indescritíveis, claro. Ficou apenas o relato do capitão dizendo que perdeu todo o seu time, mesmo depois deles dispararem mais de 1000 balas de grosso calibre contra o monstro e até lançarem um rojão antitanque. A captura só foi possível porque após eliminar todos os que viram seus olhos, o SCP acalmou e o time reserva chegou rapidamente para encapuzar o bicho. Depois da prisão, que gerou a perda de toda uma equipe, o SCP-096 foi colocado em isolamento. Sua prisão era um cubo de metal com exatos 5 metros em todas as dimensões, sem janelas ou câmeras internas que pudessem filmar o monstro. As medidas foram tomadas porque os testes antes da captura mostraram que, mesmo por fotos ou vídeos, se alguém olhasse para os olhos dele, acabaria virando um alvo também. E não importa onde a pessoa esteja, o monstro iria caçá-la até cumprir o seu objetivo final. Apesar de todas essas medidas, o bicho fugiu da prisão e tudo se deu por conta de um acidente que assustou até mesmo o doutor que comandava toda a operação e as pesquisas. Certo dia, de acordo com os relatos da fundação, o cubo de metal do SCP começou a ser rompido. O monstro estava dando pancadas fortes o suficiente para dobrar um dos elementos mais resistentes da Terra. A segurança da empresa até usou as medidas de segurança para impedir a fuga do monstro, mas nenhuma delas surtiu efeito. Para piorar a situação, boa parte dos agentes que estavam de plantão naquele dia viram os olhos da criatura durante a fuga e não tiveram qualquer chance, né? O monstro então saiu em disparada pelo deserto. Sua rota estava sendo observada e uma cidade era o alvo. Naquele momento, todos os membros responsáveis da organização sentiram um medo profundo. Isso porque, se o bicho atacasse uma cidade, todos veriam a criatura e o pior, ela poderia acabar sendo filmada. Os documentos da fundação supostamente teriam relatado um dia de massacre. Soldados até foram enviados para tentar controlar a multidão e evitar que eles vissem a criatura, mas tudo deu errado. Toda a equipe enviada pereceu, assim como os cidadãos da cidade. Somente depois que as coisas se acalmaram é que a investigação foi feita para saber o porquê daquela cidade ser o alvo. Descobriram uma fotografia de uma paisagem na casa de um velho alpinista que vivia naquela região. A foto havia sido tirada anos antes da tragédia, mas ninguém havia reparado que em um micro detalhe ali apareciam os olhos do SCP-096. O homem deveria estar revistando as fotos quando reparou que havia uma sujeira nela, mas não conseguiu identificar o que era. Até porque não foi preciso, né? Porque a criatura sabia que tinha sido vista. E isso era o suficiente. O caso acabou provando que a mente humana não precisava compreender o que estava vendo
que eram os olhos de uma criatura, para que ela soubesse que realmente alguém havia visto. Isso causou ainda mais pavor nas lideranças da fundação, que passaram a desejar o extermínio do monstro. Um vídeo recente postado no TikTok levou muitas pessoas a acharem que o SCP-096 foi avistado por câmeras. A mesma fisionomia muito alta e meio magro também, o grito de que ele solta ao estar em seu modo ali de fúria, tudo está presente nesse vídeo. Muitos comentários até destacaram as chances de ser mesmo uma criatura real, mas o homem que filmou a cena ainda parece estar bem vivo. A questão é que no vídeo não dá pra ver bem um SCP, e fica a pergunta, será que dá pra ver bem os olhos do monstro? Eu não arriscaria fazer essa análise. O SCP-847, uma criatura que despertou muito interesse na fundação por ser uma criatura que funciona quase como o espelho da humanidade. Esse monstro, que chamaremos aqui de boneca de porcelana, foi encontrado pela primeira vez em Las Vegas. A captura se deu em 1983 e ocorreu de uma forma relativamente tranquila, se comparada com outros SCPs que já falamos aqui hoje, né? Eu falo isso porque a boneca de porcelana foi dominada com certa tranquilidade ao ser golpeada por um bastão elétrico, sem maiores danos ou sequer gota de sangue derramada. Calmaria essa que não aconteceu durante o tempo que o SCP-847 esteve sob custódia da fundação. Ela foi encontrada em um prédio onde era realizada uma operação de investigação de tráfico de pessoas. Em princípio, acreditava-se que a criatura era uma mulher vítima dos crimes cometidos naquele lugar. No entanto, a reação agressiva da SCP-847 mostrou que a situação não era bem essa. O cenário em que a boneca de porcelana estava localizada também não era nada agradável. Apesar dos sinais de vida humana no prédio, nenhuma outra pessoa ou coisa foi encontrada por lá. Apenas manequins estáticos e nada anormais estavam pendurados, o que não revelou muito sobre a origem da nova criatura que faria a base da fundação. Após detida e encarcerada na fundação, a SCP-847 passou a ser estudada de forma minuciosa, e essas pesquisas revelaram que em todos os aspectos a criatura parecia fielmente com um manequim vivo, família. Dona de 1,56 m de altura e pesando cerca de 27 quilos, a única arma que ela aparentava ter era arrasar o coração de homens e mulheres apaixonados por um protótipo de beleza universal. Os cabelos da SCP-847 são humanos, mas a pele é composta por um polímero fibroso desconhecido. Em outras palavras, o manequim vivo é feito por uma espécie de plástico do qual não se conhece a origem e as propriedades. Além da aparência externa, os estudos iniciais também revelaram que a boneca de porcelana conta com órgãos e veias, todos sintéticos. Agora, o que realmente surpreendeu a todos não foram as perfeições além do imaginário, e sim o fato de que a SCP-847 parece sempre estar com algum defeito, seja um dedo quebrado, uma parte desconfigurada ou até mesmo a falta de um órgão que para os humanos seria considerado vital. Essas imperfeições dão início ao que há de mais macabro na boneca de porcelana. Isso nos leva ao comportamento exótico e assustado da SCP-847. Como a fundação não busca perder tempo, desde o momento em que a boneca foi capturada em 1983, testes são realizados. Mas não há uma análise do material, e sim de como a criatura reage a diversas situações. E é nesse momento que o sangue começou a escorrer dentro das dependências da fundação. Criminosos dos mais perigosos foram colocados dentro da sala de isolamento da SCP-847, todos com o objetivo de interagir com a estranha criatura. Alguns deles saíram ilesos, e dessa amostragem todos eram homens, ou melhor dizendo, todos eram seres humanos machos com os cromossomos X Y. Eu falo isso com bastante foco porque qualquer diferença é incrivelmente notada pela boneca de porcelana. Eu entrarei em detalhes sobre isso mais adiante, tá? Durante toda essa fase de testes, os cientistas da fundação destacaram 3 comportamentos padronizados da criatura. O primeiro deles foi chamado padrão Z, quando não há nenhuma pessoa presente em um raio de 50 metros. Durante esse período, a boneca de porcelana fica mais de 99% do tempo imóvel. Há apenas alterações
de postura ou troca de roupa caso haja alguma peça disponível dentro da área de isolamento da SCP-847. A manequim também costuma parar em frente ao espelho, como alguém que lamenta a própria aparência. Em ocasiões raras, a boneca de porcelana também escreve mensagens no espelho. Ao todo foram 15 mensagens deixadas num período de 32 anos. Isso de acordo com os dados da fundação. E todas as mensagens eram curtas e relatavam lamentos depressivos ou dizeres sobre como a boneca de porcelana poderia ser melhor. O segundo padrão é conhecido como X, e nele há sempre a presença de homens XY no raio de 50 metros. Mas ele só ocorre quando também não há mulheres dentro desse espaço. Durante esse período, a SCP-847 se mostra mais promíscua, adotando posturas mais ousadas e atraentes. Ela também buscará usar roupas que mostram mais o corpo. A parte mais estranha desse padrão é que ela emite sons choramingando, ou como se estivesse resmungando ali, ou até gemendo para algumas pessoas. E esses ruídos foram alterados durante o tempo de estadia na fundação, começando mais graves até chegando a um tom muito mais agudo. O fim do padrão Y ocorre com a automutilação da boneca de porcelana, com órgãos retirados e algumas partes do corpo danificadas. Essa é a parte mais intrigante da pesquisa. Isso porque nenhuma pessoa chegou a falar para SCP-847 qual parte do corpo dela ali haviam achado estranho, mas ela sempre quebrava o local no qual eles haviam pensado modificar. É como se cada pessoa olhasse para ela e pensasse: é bonita, mas poderia ter um nariz menor, mesmo sem nenhuma palavra sendo dita, tá? A boneca de porcelana danificava o próprio nariz com um lamento de não ser a pessoa perfeita. Vocês acham que eu esqueceria de falar sobre o último padrão? Bom, essa parte é tão importante quanto merece um tópico separado para ela. Tudo por conta das experiências que a fundação fez durante o primeiro ano da SCP-847. Depois de cada um dos encontros com aquele padrão machos XY, uma pessoa com o cromossomo XX era colocada no encontro com a boneca de porcelana. E nesse momento, a criatura entrava em seu padrão mais assustador, chamado de padrão X, mas também conhecido como a colheita. O momento em que uma pessoa XX estava no raio de 50 metros era aterrorizante. A boneca entrava em um modelo de fúria e partia para cima. Segundo os dados da própria fundação, a velocidade da SCP-847 aumentava para 45 km por hora. Já a força chegava a 40 kN. Em outras palavras, isso seria mais de 13 vezes mais forte do que o soco de um boxeador profissional. Para completar, a boneca de porcelana ainda costuma quebrar uma parte do corpo para usar como faca. Geralmente, essa parte é um dedo do pé ou da mão, para poder ser mais pontudo e afiado. Ao final do ataque, a SCP-847 pega alguma parte da vítima e coloca em seu próprio corpo. Para isso, a criatura usa uma substância que transforma a carne humana em um material sintético compatível. Experiências como essa foram feitas durante vários anos dentro da fundação, até que o Conselho de Ética da empresa proibiu o massacre. Ainda assim, muito pôde ser observado sobre essa estranha criatura. Bom, sabemos muito que as criaturas da fundação são fictícias, né? Mas vale um questionamento no caso da SCP-847 aqui. Será que ela pode ser real? É aqui que o bicho pega e a cobra fuma, meus queridos. Bom, eu começo comentando o curioso caso de que cada vez mais japoneses estão caindo de amores por bonecas. E eu falo os japoneses ali por uma questão muito própria ali, meus queridos. É o local onde mais acontece esse tipo de coisa atualmente, nos dias de hoje, tá? E eu tô falando de bonecas de silicone, virtuais, enfim, tudo aquele negócio, né? No Japão, várias pessoas chegaram até mesmo a se casar com uma boneca 3D. Um dos casórios mais famosos, por assim dizer, foi a do Akihiko Kondo. Ele gastou mais de 66 mil reais na cerimônia, que contou com 40 convidados e troca de alianças, tá? Tudo isso mesmo com a noiva sendo um personagem 3D chamado Hatsune Miku. Outros já preferem mulheres de silicone, moda que surgiu na década de 80, segundo a pesquisadora antropóloga Agnes Guiard, o que nos deixa a seguinte pista: a SCP-847 foi encontrada em 83, quando passou a ser popularizado o desejo físico e emocional por bonecas desse gênero, com uma busca cada vez maior por pessoas perfeitas e optando por bonecas controláveis, porque não criar um robô capaz de atingir esse ideal. Não sei vocês, mas se esse SCP não surgiu ainda, ele está isso aqui de aparecer nos jornais qualquer dia desses, tá? É só uma questão de tempo.
é um ser muito misterioso, que segundo as fontes da Fundação SCP, seria um monstro que foi capturado pela empresa. Trata-se da entidade nomeada simplesmente como SCP-049. A criatura foi avistada pela primeira vez na cidade de Montauban, uma pequena comuna localizada no sul da França. A região estava sendo afetada por estranhos desaparecimentos, esses que chamaram a atenção da fundação, né? As pistas indicavam que o causador dos sumiços estava em uma casa, e então eles invadiram a residência. Os agentes da fundação não sabiam o que esperar e se surpreenderam bastante com o que viram dentro daquelas paredes. Uma criatura humanoide estranha estava cercada de seres que já não eram mais humanos. Esses seres, que mais se pareciam uns Minions, eram agressivos e logo atacaram os agentes. Sem questionar, os homens da fundação contra-atacaram sem deixar nenhum elemento hostil de pé. O único que restou foi a criatura humanoide, que se rendeu sem pestanejar. Uma situação muito estranha para os agentes da fundação, mas que não veio sem um alívio, né? Assim que foi capturada, a curiosa criatura recebeu a nomenclatura de SCP-049. Em nenhum dos estágios iniciais, o monstro se apresentou como um ser hostil. Muito pelo contrário, viu? O humanoide colaborava sempre que possível para o maior conforto de todos. Agora, para começar a falar sobre as características do SCP-049, primeiro eu preciso comentar sobre a aparência que ele possui. Como eu disse antes, ele é um humanoide, ou seja, ele se parece muito com um ser humano. Possui 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. A coisa começa a ficar esquisita mesmo quando nós partimos para a vestimenta dessa criatura. Ele parece usar uma roupa do Médico da Peste, sabe? Aquela mesma tão comum em filmes e outras formas de arte. Uma batina preta e comprida sobre o seu corpo, com um capuz que protege a cabeça inteira. E como uma boa roupa de Médico da Peste, o SCP-049 tem em sua aparência uma máscara com aquele bico de pássaro. O acessório lhe cobre o rosto por completo, sem deixar que outras feições ali apareçam. Uma roupa muito original, mas que daria um nó na cabeça dos cientistas daquela fundação. Isso porque toda a vestimenta que descrevi não é uma roupa qualquer, mas a própria pele daquela criatura. O tecido pode até parecer com algodão ou algo do gênero, mas se trata de um material biológico da entidade. O mesmo acontece com a máscara. Segundo as análises publicadas pela fundação, aquela era o rosto da criatura e parecia ser feita de uma espécie de osso prolongado. Não se sabe como ou porquê o SCP-049 ter essa aparência inusitada, mas parece que ele adquiriu a forma com o tempo, viu? Um monstro humanoide sem características marcantes, uma sombra qualquer, um ser humano comum. Foi somente durante a pesquisa do Dr. Raymond Ham que a fundação conheceu melhor o SCP-049. O primeiro detalhe é que a entidade fala bem a língua humana. E coloquem bem nisso, família. Eu reforço essa parte porque o monstro é poliglota. Ele fala diversas línguas, apesar de se sentir mais confortável com o francês. Nas entrevistas com o Dr. Ham, o inglês foi o idioma mais usado, mas havia algumas coisas estranhas também. O SCP-049 fala como se estivesse vivido alguns séculos no passado, com uma linguagem robuscada, repleta de tus e vossa senhoria. O diálogo é sempre um desafio. Por sorte, as entrevistas feitas regularmente com a entidade ali deram uma luz para a fundação. Na primeira conversa com o Dr. Ham, o SCP-049 se mostrou muito colaborativo. Ele se identificou com o chefe da operação porque ambos seriam médicos, mas o Dr. Ham ficou sem entender algumas coisas ali. Isso porque o monstro relatou que não queria fazer nenhum mal para as pessoas. Seu objetivo era curar todos do que ele chamava de a praga. Mas quando perguntado sobre o assunto, o SCP-049 não soube explicar. O Dr. Ham até perguntou se a criatura conhecia a peste bubônica, causadora da praga que quase exterminou a humanidade durante o período medieval, mas o SCP-049 disse que não sabia da existência dessa doença. Na sequência da entrevista, foi perguntado para o médico da peste se as coisas que estavam com ele eram mortos-vivos. A entidade soube apenas dizer que eram pessoas curadas da praga, mas que o estado vegetativo delas era uma falha da cura que ele desenvolveu durante anos. Um problema
problema que seria resolvido com muita pesquisa. Após a entrevista, a fundação resolveu dar concessões para a entidade. Foi oferecido para ele um laboratório e animais recém-abatidos para que ele pudesse estudar. Em grande parte do tempo, o médico da peste agradecia pela ajuda e sempre demonstrando conforto com a situação que estava acontecendo. Só que a fundação passou a não ficar confortável, porque o que acontecia com esses animais era inexplicáveis. Por conta do que acontecia com essas criaturas, elas passaram a ser chamadas de SCP-049-2, uma espécie de desdobramento das habilidades da entidade primária. As criações do monstro começavam da seguinte forma: de 2 em 2 semanas aproximadamente, a fundação dava ao SCP-049 um animal de grande porte, no qual ele pudesse trabalhar. O bicho sempre estava morto, mas era recém-abatido, ou seja, sua carne ainda estava fresca. A entidade então pegava os corpos e fazia autópsias minuciosas. Por vezes, ele demorava dias analisando e estudando cada elemento do ser vivo. Retirava os órgãos, remexia em algumas coisas e sempre injetava um líquido viscoso que estava entre os pertences com ele ali quando ele foi capturado. Agora, a parte mais bizarra: as criaturas voltavam à vida, família, como zumbis, sem sentimentos ou consciência. Sempre que o animal era revivido, a fundação recolhia e queimava ele. O SCP-049 não parecia se importar muito. Ele apenas agradecia e dizia avançar com a sua pesquisa para alcançar a cura. Nesse período, várias entrevistas foram feitas pelo Dr. Han, mas nenhuma delas foi clara o suficiente, e o SCP-049 nunca explicou o que era a praga. Como eu disse para vocês, a fundação dava ao SCP-049 um animal a cada 2 semanas, né? Eles sempre buscavam trazer uma variedade de espécies, mas foi quando um orangotango foi entregue que tudo mudou. Ao receber seu novo objeto de estudo, a entidade agradeceu cordialmente. Suas pesquisas demoraram mais nesse indivíduo e o SCP-049 parecia ainda mais satisfeito em estudar o primata. Quando finalmente se cansou da nova criatura, a fundação entregou outro bicho para que o monstro pudesse avaliar. No entanto, ele reclamou um pouco sobre o animal que havia recebido. Mesmo assim, seguiu com a sua rotineira e esquisita pesquisa. Foi na entrevista seguinte a esse caso que o incidente aconteceu. O Dr. Han seguiu os mesmos métodos de antes, mas parecia inconformado com a ideia de não avançar sobre o entendimento da cura e menos ainda do que era a tal da praga. A entidade, por sua vez, parecia irritada com as perguntas e desejava um objeto de estudo, digamos que mais humano. Foi depois de uma breve discussão que o SCP-049 avançou sobre o doutor, com a premissa de que Han estava doente, de que um funcionário da fundação havia adquirido a tal da praga. Han ainda chegou a ser revivido pelo médico da peste, mas o seu traço humano havia se esvaído e os guardas tiveram de tirar a vida do doutor pela segunda vez. Após o incidente, pouco se sabe sobre o que aconteceu com o SCP-049. A entidade perdeu suas regalias na prisão e a única informação que ficou clara é que ele parece estar de luto pelo Dr. Han. O que nos deixa uma questão: estaria o SCP-049 realmente disposto a ajudar a humanidade? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês me responder aqui nos comentários. De todas as criaturas e objetos encontrados e controlados pela Fundação SCP, um dos mais complexos talvez seja o que vamos falar hoje. Catalogado como SCP-682, a grande criatura é como um dinossauro do passado, quadrúpede e coberto de escamas. Esse ser misterioso pode ser facilmente confundido com um crocodilo que cresceu, bom, digamos que mais do que deveria. Ele possui olhos amedrontadores e uma boca ainda mais voraz, além da clara habilidade de rasgar a carne com suas garras e dentes. Tem uma habilidade muito peculiar: ele pode regenerar todas as partes do corpo. Aí você deve se perguntar, mas e se tiros forem deferidos contra o SCP-682? Bom, os buracos podem se fechar sem muito esforço. Um membro foi decepado graças a um golpe certeiro? Essa parte irá crescer como uma flor em uma primavera demoníaca. Os órgãos foram arrancados por uma explosão arrebatadora? Isso não está nem perto de ser uma situação trágica para esse monstro aí, meus queridos. Outra habilidade
habilidade que também surpreendeu muito é a capacidade cognitiva e intelectual do lagarto. Ele não é apenas inteligente o suficiente para perceber e planejar os seus planos, como também pode se comunicar verbalmente com outras pessoas. O SCP-682 é basicamente um dinossauro falante, mas está longe de se parecer com Barney e os seus amigos, tá? Por conta de todo o risco que o SCP-682 representa para a fundação, caso ele escape, claro, sua contenção é muito rígida. Os agentes e cientistas da empresa só temem que as medidas atuais sejam apenas temporárias, que eles não consigam manter o grande lagarto preso por muito mais tempo. Ainda assim, a fundação busca prender o SCP-682 dentro de um cubo sólido de aço. A espessura da parede deve possuir mais de 25 centímetros para sustentar a força do monstro, assim como a corrosão da toxina que mantém a criatura sob controle. E falando nessa toxina, família, o cubo deve ficar quase que 100% do tempo repleto de ácido clorídrico. Isso danifica de forma recorrente o corpo do SCP-682, assim como impede uma regeneração mais rápida. O lugar onde esse grande lagarto se encontra também deve estar a uns 50 km de qualquer sinal de civilização. Por conta de ser uma classe Keter, a fundação gasta muitos recursos para que isso continue dessa forma, ele bem longe de tudo. Do contrário, as escapadas do monstro poderiam ser ainda mais destrutivas. Por fim, a instituição de controle de anomalias mantém o SCP-682 apenas até encontrar uma forma de exterminar o monstro. A ordem já foi dada, mas ainda não foram encontradas formas de eliminar essa criatura. E já que estamos falando sobre formas de exterminar o SCP-682, um evento ficou marcado nos registros da fundação, chamado de evento 682-E18. A instituição considera tão urgente a missão de dar um fim ao SCP-682 que nessa situação cogitou usar outro SCP para deter esse monstro. A anomalia não era uma outra criatura e sim um objeto nomeado como SCP-409. E essa anomalidade é uma espécie de cristal com cerca de 1,5 metro de altura por 60 centímetros de largura. Tudo que toca esse objeto ou é tocado por ele começa a cristalizar, um efeito como se estivesse congelando, sabe? Tanto a parte interna quanto a parte externa são afetados. E a cristalização completa costuma acontecer em um período de 3 horas. Após esse tempo, o objeto cristalizado explode e cada caco solto tem a mesma função do SCP-409. Os cientistas colocaram o lagarto junto ao cristal e a magia foi feita. No entanto, nas observações foi possível perceber que o avanço da cristalização era muito mais lento que o normal e parou em 62% do corpo do SCP-682. Após a explosão, a criatura ficou extremamente ferida, no entanto ainda estava viva e pôde se regenerar como sempre fez. O contato ainda entre os SCP se tornou ainda mais frustrante porque o lagarto parece que se tornou imune aos efeitos do cristal, mas a fundação não desistiu de tentar exterminar o SCP-682. A questão é que agora todos os testes são feitos em amostras do lagarto antes da explosão final, para evitar tragédias ainda maiores, né? Só espero que isso seja feito o quanto antes, porque em toda tentativa falha, os microfones da fundação registram falas agressivas com juras de vingança para os membros da equipe da empresa e também direcionados à raça humana, meus queridos. Seria possível existir um SCP-682, Thiago? Dentre todas as características que citamos aqui, muitas delas existem em determinado grau. Mas será que uma criatura pode possuir todas elas e se tornar um terror no mundo real? A resposta para o caso é não. Até o momento, né? Para a felicidade da humanidade, seria muito difícil que um réptil tão grande assim existisse. E mesmo que isso fosse possível, como podemos ver nos maiores animais dessa categoria, eles ainda esbarram em uma série de problemas. O principal deles é a temperatura, que por vezes joga contra jacarés e crocodilos. A habilidade de regeneração também parece impossível ali nessa categoria. Ter mais de 60% do corpo destruído e ainda se recuperar, bom, a quantidade de energia para isso seria gigantesca, né? Vou colocar aqui como impossível mesmo. Eu acho que abordando esses pontos, dá pra perceber que o SCP-682 nunca existiria além da imaginação humana, que foi capaz de criar toda essa situação aí pra contar a história, né? Esse vídeo acabou, mas você pode continuar comigo clicando em um vídeo que tá aparecendo aí pra você. A gente se vê lá. Valeu!